Olá, Moreira Lopes, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Começamos neste momento o Emergência 193, abraçando a você que nos acompanha pela rádio Manhuaçu FM 106,9 e também na internet, nos canais Tribuna do Leste. Ao meu lado, Tenente Queiroz, comandante do 1º Pelotão da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu, ele que hoje participa conosco. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam pela rádio, nos acompanham pelas redes sociais. Sempre um prazer estarmos aqui às sextas-feiras à tarde para compartilhar um pouco do nosso dia a dia. Tenente, início do ano letivo, as escolas movimentadas e os bombeiros prosseguem com um projeto que é muito importante, o treinamento de toda a comunidade escolar quanto ao que determina a chamada Lei Lucas, que estabelece primeiros socorros nas escolas. Isso, no início dos anos letivos é muito comum a corporação se fazer presente nas escolas municipais, estaduais e mesmo privadas para poder ministrar treinamentos, palestras, né? Fazer programas também difundindo a cultura de prevenção e difundindo a cultura de proteção. Então, são realizados também simulados, né? Treinamentos não apenas com os alunos, mas também com os professores e todos os funcionários. É uma ação importante para mitigar qualquer tipo de risco que exista nessas edificações, né? Já que o público, as pessoas que ocupam, né, são crianças, em sua maioria, que merecem um olhar atento da corporação. Tenente, também traz uma tranquilidade, por exemplo, uma pessoa que está na escola ali, presencia uma criança em uma situação de engasgo, por exemplo, uma emergência, mesmo que ela não saiba como proceder, pelo menos ela tem uma tranquilidade como o que fazer, quais etapas seguir. Exatamente, né? Infelizmente nós temos alguns casos, né, registrados no país, no estado também, de engasgos, né, obstruções de forma geral, não apenas em crianças, mas também em pessoas idosas, que com algum conhecimento e treinamento é possível fazer a intervenção e salvar uma vida. Nesse final de semana acontecendo na Escola Estadual Renato Guzmán. Exatamente, é uma escola estadual, mas fica aqui o convite, fica aqui a 2ª Companhia de Manhuaçu de portas abertas para todos aqueles professores, diretores, né, ou mesmo donos de escola que queiram solicitar esse tipo de treinamento, esse tipo de instrução, ou mesmo uma ação ali de proteção e de prevenção. Só entrar em contato com a corporação que nós faremos ali o possível para atendê-los. Moreira, é interessante destacar que a chamada Lei Lucas é a Lei 13.722, que determina, uma lei federal, que determina que professores e funcionários das escolas e creches devam ser capacitados em primeiros socorros. Ela surgiu a partir de uma ocorrência em setembro de 2017, quando a advogada doutora Alessandra Begali Zamora de Abreu perdeu seu filho Lucas, que tinha apenas 10 anos. O menino havia engasgado-se após comer um cachorro-quente na cidade de Cordeirópolis, onde participava de uma excursão escolar. E isso mobilizou a sociedade, mobilizou o Legislativo Federal para que essa lei fosse implantada. Tenente, continuando aqui com a Emergência 193, faz este calor tremendo e, infelizmente, os incêndios florestais voltaram. Isso, nós estamos no meio de uma onda de calor, né, que atinge não apenas nossa região, mas boa parte do sudeste e do sul do país. E essa frente avança ainda sem previsão de chuva e, portanto, aumenta, né, com as temperaturas altas, aumenta ali o risco de propagação das chamas. Então é muito importante orientar a população para evitar fazer o uso do fogo, se for necessário utilizar, fazer com a autorização do órgão ambiental competente, fazer a preparação dos aceiros, né, fazer o manejo do fogo de forma integrada e de forma responsável para que possamos evitar incêndios em vegetação, em unidades de conservação, em parques ou áreas de reflorestamento. Carnaval chegando, vale a pena reforçar as orientações de prevenção, turistas especialmente, Tenente. Isso, né? Previsão de calor também para o carnaval, né? Que já se inicia na próxima semana. E na nossa região é muito comum que as pessoas vão ali para cachoeiras, rios, lagos, né? Procurar se refrescar, procurar tomar banho nesses cursos d'água, e fica as orientações, né? Sempre utilizar
sempre banhar-se em locais que haja presença ali de guarda-vidas ou de bombeiros. Se não conhecer o local, manter-se no máximo com água até a cintura, jamais adentrar a um rio, a um lago ou uma cachoeira após ingerir bebida alcoólica e de forma alguma tirar os olhos e a atenção das crianças. As crianças são um risco a mais e devem estar sempre acompanhadas de um adulto. Se porventura for verificada algum tipo de emergência, algum princípio de afogamento, faça o acionamento imediatamente do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Se for possível, utilize pedaços de madeira, galhos, bambus, garrafas d'água, objetos que possam servir de flutuadores para fazer aquela intervenção. Se não tiver treinamento, jamais adentre para tentar fazer um salvamento, pois há o risco da pessoa também se afogar. A propósito, tenente, o telefone 193 foi normalizado? Sim, as chamadas já estão entrando novamente pelo tridígito 193, então em caso de emergência, só discar o 193 que as equipes imediatamente se deslocarão para aquele local. Tenente, a semana, como tem sido em relação aos trabalhos realizados pelos bombeiros aqui na nossa região? Uma semana de calor intenso, né? Então, durante toda a semana nós tivemos ocorrência de incêndio às margens das rodovias, incêndio em perímetro urbano e perímetro e zona rural, não só de Manhuaçu, mas também dos municípios vizinhos. Então, reforço aqui as orientações e o pedido para evitar fazer o uso do fogo nesta época, pelo menos até que as chuvas retornem. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Thomas, muito obrigado, Moreira, e a todos. Desejamos um excelente final de semana e não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Moreira Lopes, e voltamos para os estúdios do Sintonia da Tarde, hoje com imagens de Jorge Augusto Costa. Para o Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.